Fundos imobiliários são condomínios de investimento fechado, onde o investidor pode adquirir uma cota de participação através de uma corretora de valores. Mas e aí? Como os FIIs investem no mercado imobiliário, será que todos possuem a mesma característica? É isso que vamos ver logo depois da vinheta. Fala, investidor! Tudo certo? Eu sou Daniel Slokzinski e seja muito bem-vindo ao canal Pouco Importa. E este é o quarto vídeo da playlist FIIs na Prática. Nos vídeos anteriores falamos sobre o que são fundos imobiliários, como escolher uma corretora para investir em FIIs, como entrar no site e no app da corretora e como encontrar os fundos imobiliários dentro desse site. Se você ainda não viu esses vídeos, basta acessar o card aqui em cima que eu vou deixar os vídeos linkados. Agora chegou a vez de entendermos quais são os tipos de fundos imobiliários presentes no mercado. Vale dizer que existe mais de uma maneira de classificar os FIIs, mas para este vídeo nós vamos utilizar uma classificação de 5 tipos, sendo eles fundos de tijolo, papel, desenvolvimento, fundos de fundos e híbridos. Então me acompanha. Começamos então pelos fundos imobiliários do tipo tijolo. Os FIIs do tipo tijolo, eles possuem imóveis físicos, ou seja, eles possuem uma construção tangível. Neste tipo de fundo, o principal objetivo é adquirir imóveis para alugar, considerando a possível valorização ao longo do tempo. Em resumo, esse tipo de fundo objetiva lucrar com aluguéis e a venda de imóveis, distribuindo assim o seu lucro através de dividendos. E vale lembrar que este tipo de fundo tende a ter o seu valor patrimonial valorizado com base na valorização dos imóveis geridos pelo fundo. Como exemplo de fundos imobiliários do tipo tijolo, podemos citar o VINO11, que é um fundo imobiliário direcionado a propriedades comerciais do segmento de escritório, o HGLG11, que é do segmento de galpões logísticos, e o XPML11, que é do segmento de shopping centers. O próximo tipo de fundo imobiliário são os do tipo papel ou recebíveis imobiliários. Esse tipo de fundo tem a característica de gerar caixa de forma segura, uma vez que os seus investimentos são majoritariamente em renda fixa. Esses ativos financeiros são lastreados no mercado imobiliário, como exemplo, os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e os LCIs, que são as letras de créditos imobiliários. Fundos do tipo papel costumam atrair investidores que priorizam o recebimento através dos dividendos, uma vez que a sua capacidade de pagar dividendos é maior do que a sua capacidade de valorização da cota, pois os mesmos não possuem ativos físicos. Exemplos de fundo imobiliário do tipo papel são o DEVA11 e o IRDM11. Agora vamos falar sobre os fundos imobiliários que detêm o maior risco dentro deste portfólio de fundos imobiliários, que são os fundos de desenvolvimento. Semelhante às empresas de construção civil, os FIIs de desenvolvimento objetivam investir em terrenos para construir um empreendimento para mais tarde alugar ou então vendê-los. Os riscos atrelados a esse tipo de investimento podem ocorrer no embargo das obras ou no gerenciamento da construção, algum risco no orçamento não previsto, problemas com licenças ambientais ou então até o atraso na entrega. Vale destacar que esse tipo de FII costuma oferecer a seus cotistas uma renda mínima garantida enquanto os empreendimentos são construídos, isso para incentivar os cotistas a permanecer dentro do fundo. Esse tipo de investimento também costuma ter um período de investimento e depois um período de desinvestimento. Muitas vezes eles são limitados no tempo, ou seja, ele tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Como exemplo de fundos imobiliários de desenvolvimento, temos o KNRE11, que já se encontra em período de desinvestimento. E aí, investidor, você está gostando desse conteúdo? Já aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo que está precisando aprender a investir em fundos imobiliários. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo da playlist FIIs na Prática. E chegou a hora de falarmos dos FOFs, ou seja, os fundos de fundos. Seguindo a mesma lógica dos fundos de investimento em ação, eles usam o capital disponível para investir em outros fundos de investimento. O principal ponto positivo deste fundo é a diversificação, uma vez que esse fundo investe em diversos outros fundos, porém, sempre precisamos estar atentos às taxas de administração praticadas. Como exemplo de FOFs, temos o BCFF11
e o HFOF11. E por último, temos os fundos imobiliários do tipo híbrido, ou seja, os FIIs híbridos, eles não seguem nenhuma concentração de investimento nas classificações anteriores. Geralmente, os FIIs híbridos, eles mesclam duas ou mais modalidades de investimento citadas anteriormente. Como exemplo, eles podem investir em imóveis físicos e também comprar cotas de outro fundo. Como exemplo, podemos citar o HGRU11, que investe em empreendimentos físicos, cotas de outros fundos, CRIs e outros títulos de renda fixas lastreadas no mercado financeiro. Por hoje é isso, pessoal. No próximo vídeo do FIIs na Prática, nós vamos falar sobre os principais indicadores de desempenho na hora de analisar um fundo imobiliário e como eles podem nos ajudar se forem bem empregados ou então até atrapalhar se não observarmos algumas questões. E para mais dicas, siga a gente no Instagram, pouco.importa. Lá compartilhamos diversas informações sobre mercado financeiro, investimento e bolsa de valores. Até lá!